Clickers, estamos de volta aqui com mais um tema extremamente relevante e até para desmistificar um pouco essa história de sorte, tá? Eu aprendi há muitos anos atrás, muito, mas muito tempo atrás, que a sorte nada mais é que o encontro do preparo com a oportunidade. Então, assim, nós vamos falar hoje sobre sorte ou preparo, o caminho real para aproveitar cada oportunidade. Eu estou aqui com o Sérgio Nogueira, que é cofundador da ClickDuck 8, juntamente comigo, e ele é o nosso mentor de carreiras. Então, ninguém melhor para falar sobre o tema do que o mentor de carreiras, que vai falar muito e a gente vai também tentar aqui trazer para vocês luz sobre o tema, que não é apenas sorte. A gente tem que ter uma preparação sempre contínua para que a gente possa, na hora que encontrar oportunidade, vamos estabelecer a sorte. Olá, pessoal. Essa história a gente escuta o tempo todo, né? A classificação do Enem daquela pessoa foi sorte, ter conseguido aqui emprego. Olha que sorte que ela teve, né? Ela foi escolhido, né? Agora, ganhando um sorteio para fazer um curso, ok, foi sorte, mas Foi sorte. será que o resto todo, será que foi sorte, Paulo? E ainda assim, Sérgio, você sabe que assim, você deu exemplo agora, né? Ah, o cara tá lá numa palestra, né? E alguém sorteou um curso. E eu já vi isso acontecer algumas vezes, tá? Às vezes é aquele cara que tá, sabe, é a questão da energia, né? Sintonia. O cara tá estudando, tá se esmerando, tá se esforçando ali e tal. A sorte encontrou ele, entendeu? Veio aquela questão lá do sorteio, até nisso ajuda. Por quê? Paulo, As pessoas tendem a falar de sorte quando alguém passa no Enem, né? Alguém passa num concurso. Só que para isso, para você ter essa sorte, você tem que ter muito preparo, você tem que ter muito estudo, você tem que ter muitas horas dedicadas ao estudo para poder chegar nesse momento aí de passar no concurso, ou passar no Enem, ou qualquer outra coisa, né? Paulo, você sabe que você está falando, você tem total razão. Essa semana mesmo, um mentorado conseguiu ganhar um ingresso para participar de um curso. Na verdade, era uma apresentação de tecnologia, era um seminário em São Paulo de tecnologia. Mas ele estava querendo muito, a gente está discutindo o currículo, ele está discutindo carreira e o Falando, futuro. Paulo, não é que aconteceu no momento certinho que ele precisava? pois é. Ele foi quinta, foi semana passada, 2 dias da semana, e tô doido para ele me contar, ainda não sei como é que foi, mas ele ia fazer network, ia conhecer pessoas, conhecimentos, iam falar sobre inteligência artificial. Paulo, não é que caiu no momento certinho que ele precisava? Isso aí. É a questão da energia, né? O cara tá ali envolvido Que sorte, naquele hein, tema. Paulo? Pois é. Tá querendo uma oportunidade para avançar, para aprender mais, para acumular mais conhecimento, só que ele já se dedica a isso, né. Então acaba que a sorte o encontrou. Então a gente vai começar agora tentando explicar por que que, né, por que que sorte não explica o sucesso. Paulo, aqui o que a gente está trazendo, né, complementando um pouco essa tua ideia, um jeito simples de pensar. O que que é resultado, né? A gente está trazendo nessa raciocínio, a gente está falando de exposição também, né? Em redes sociais, expor ideias, opiniões, correr atrás, né? Buscar ajuda, quem pode te ajudar. Então a gente está falando aqui como se fosse uma equação, né? Que o resultado é igual a exposição versus preparação versus o tempo, né? Então, a exposição é a frequência que você se coloca onde as oportunidades circulam, né? Você está ali, você está atento, né? Esse sorteio que eu falei, você está atento, você está conectado, né? Onde podem estar as oportunidades? Você está se expondo, né? Preparação, quando você domina o básico, o técnico, comportamental. E aqui o tempo, Paulo, é o quanto constante, né? O tempo que você está lá, né? A oportunidade, você não desiste também, né, Paulo? Tem isso também, né? Então, isso para a gente que explica, né? Porque sorte não explica o sucesso, né? Então, você deu exemplo aí do mentorado, né, que ganhou lá no o sorteio lá do curso, né. E por que que ele ganhou? Porque ele estava exposto. Ele estava lá no momento certo, na hora certa.
Agora, se ele estivesse em casa, se ele não estivesse procurando, se ele não estivesse naquele Uhum. ambiente, ele seria sorteado? Não seria sorteado. Isso aí vai de encontro com esse primeiro ponto ali, que é a exposição. Se você se coloca onde as oportunidades circulam, a tendência é que você tenha mais chance, muito mais chance de ter, por exemplo, um curso, né, sorteado, do que outro que não frequenta o local, né? Não frequenta aquele ambiente. Paulo. E você vê, né? Ninguém vê as horas que você se dedicou, né, as horas de estudo, os erros, o que você testou, as mensagens que você enviou e pedindo uma orientação, o currículos revisados, quantas vezes a pessoa reviu o currículo dela, quantas vezes ela simulou entrevista, gravou vídeo, teve coragem, pô, eu não odeio vídeo, mas foi lá, gravou um vídeo de 1, 2 minutos se apresentando, né? Então, de novo, né? Aquelas tarefas simples, uma coisa que você fala sempre, né? O simples feito diariamente, repetidamente, Insistentemente. constantemente, até de forma obstinada e tomando pancada e recebendo não, e você naquela batida, cometendo os erros, né? Achando que o erro vão te derrubar, que vão te deixar para trás, que você é fraco porque você pede ajuda ou comete erro. Então, esse bastidor, né, que a gente está chamando, né, da tal da sorte, ou quando você consegue uma grande vitória na tua vida, não só profissional, mas pessoal também, né? É feita dessas histórias, né, Paulo? É feito desse movimento, Com né? certeza, com certeza. A gente tem um vídeo que depois vocês podem procurar no nosso canal, né, sobre integridade. Então, assim, integridade é isso, é você fazer as coisas, é assumir um compromisso consigo mesmo, de sempre se manter ali dentro da lógica do que você definiu para sua vida, que você vai conseguir determinada tarefa, né, executar determinada tarefa, você não desistir no primeiro obstáculo, é você se sentir inteiro dentro das ações, é você se programar e fazer e combinar consigo mesmo que o sim é sim e às vezes é necessário dizer não. E tem que ter substância, você tem que ter, completude, tem que estar inteiro nas ações. A gente tem que entender que a sorte, ela é o menor dos problemas, o menor da situação dentro desse bolo, né, Diria até que é uma dessa equação que o consequência, Sérgio talvez, trouxe. né, Paulo? Talvez que seja até uma É, consequência disso tudo, né? E é você óbvio, vê né, que o Paulo? Uhum. você vê, o Sérgio trouxe aqui uma equação simples, resultado é igual exposição versus preparo versus tempo. Aonde que a sorte está ali? A sorte está por trás disso tudo. Isso é lógico, você precisa ter um pouquinho de sorte, né? Até para sair de casa, não topar com uma pedra no caminho, tal. É uma coisa menor. Mas se você tiver exposição, tiver preparo, dedicar tempo às ações, a tendência é que a sorte vai te encontrar. Agora precisa ter dedicação. Sem dedicação, não vai. E outra coisa nessa equação, Paulo, que eu desculpa, eu queria chamar a atenção, é a questão da exposição, que eu acho muito importante. Por isso, até que a Muito gente fez questão importante. de dar ênfase. Às vezes você está preparado, está há muito tempo, está insistindo, mas você tem que ter coragem de mostrar, de aparecer, né, para estar presente. Então, quando você não tem exposição, a tua chance reduz muito. Porque é aquilo que você falou, né, Paulo? Está no lugar certo, está presente, né? Tá levantando a mão, eu quero, pedindo passagem, como a gente diz, né? Eu quero essa chance, eu quero essa oportunidade, eu vou participar do sorteio, eu quero participar desse curso, eu quero dar uma opinião, eu quero, sabe? Então, essa exposição é Eu muito vou enviar o currículo importante. para a vaga. Mostrar para o mundo, mas mostrar para o mundo, jogar essa energia para o mundo que você quer, que você merece, que você está se preparando, né? Você está há tempo se preparando. Então, para mim, Paulo, e isso eu encontro muita dificuldade nos mentorados, tá? Muita. É expor, né? Frequência você se coloca onde as oportunidades circulam. Isso é muita diferença, gente. Reflexão aí nesse ponto da exposição. E também a gente tem vários vídeos falando de network, ajudando, ensinando, falando de postura, de coragem, né? De você não ter medo, não ficar olhando só para os outros, olhar para você,
né, tomar as tuas decisões. Exposição para mim também tem a ver com coragem, com decisão, com exposição e complementando o que você falou, né, saber dizer não, saber dizer sim, assumir responsabilidade. Acho que essa exposição aqui tem muita coisa, talvez até mereça um vídeo no futuro a gente falar somente desse ponto aí dessa equação que é tão relevante e importante. Ter a resiliência, né, de saber que não é um tombo que vai acabar com todo o sonho, não. Você toma um primeiro tombo, levanta, segue em frente, porque vão vir Seria o vários azar, outros né, e a Paulo? gente tem O que bater. azar, É, né? Ai, exato, é. E mal sabem as pessoas o seguinte, às vezes um insucesso, né, vamos chamar assim, ele às vezes ajuda muito numa construção de uma melhor preparação, porque aí você vai perceber onde você está errando, você vai corrigir a tua rota e vai seguir em frente, sempre resiliente, porque não pode desistir. A gente tem que insistir nas coisas, a gente tem que fazer o que é necessário. É como tem uma frase também que é bem importante, que eu já ouvi há muito tempo atrás e trago isso comigo, é assim: criança faz o que quer, adulto faz o que é necessário fazer. Então a gente tem que manter a coisa em cima. A gente tem que definir uma meta e seguir aquela meta. E dentro dessa caminhada vão ter tombos, vão ter insucessos, vão ter alguns contratempos, mas a gente vai se preparar cada vez mais, vai dedicar mais tempo, vai se expor mais, e aí adivinha, você está se preparando, de repente aparece uma oportunidade. Mas a oportunidade aparece para quem? Para quem está preparado. Se você não tiver preparo, não adianta ter oportunidade. Você pode ter uma oportunidade de ouro, mas se você não está preparado para aquela oportunidade, não adianta nada. Então a sorte é isto aqui dentro do processo. É isso que a gente tem que botar em mente, acreditar que preparação, tempo de dedicação e exposição são fundamentais dentro dessa equação. E agora vem outra situação, né? Que é a diferença entre esperar e se preparar. é. Esse é um outro elemento que a gente trouxe para discutir com vocês. Muita gente acha que tem que esperar. Eu vou esperar a minha oportunidade de ouro aparecer. Tem que ter paciência, né? Então eu vou esperar, né? É como se fosse assim, né? Esperar é reagir. Se aparecer, eu vejo. Se aparecer, eu vejo. Essa é a frase que a gente destacou aqui, né, Paulo? E preparar-se é Isso. provocar um encontro. É bom é, pensar dessa forma, né? Quando aparecer, eu já sei o que fazer. Então a gente quer mudar isso. Entre se aparecer, eu vejo, mudar a sua cabeça, a sua mentalidade, seu jeito de ser para se aparecer, eu vejo, para quando aparecer, eu já sei o que fazer. Pensa nisso. Olha que diferença. Parece só uma semântica, parece só uma questão gramatical, mas é muito importante, né? Então, a gente aqui trouxe 3 pontos para discutir, né, Paulo? A base, a mentalidade, a direção, né? O meio, a competência, as habilidades técnicas, e o que a gente chama aqui de topo, é a visibilidade, né? Então, vamos falar sobre cada uma delas, né, Paulo? Importante. E assim, o primeiro ponto, né, que é mentalidade de direção. Isso aí é uma questão de cada um, né? Cada um tem que ter clareza no que está buscando, tem que ter aquela força mental, né, interna, a integridade para poder fazer o que é necessário para chegar onde vocês querem. O meio competência, que são essas habilidades técnicas, de entregar, etc., né, que são as soft skills, hard skills, etc., que nós já temos também vídeos falando sobre isso, né? Então, assim, esse ponto 2 aqui que o Sérgio traz é uma questão que a gente está aqui para ajudar vocês. Se vocês procurarem no nosso canal, vocês vão ver que tem diversos temas, todos eles interligados, que se vocês se dedicarem a entender, a estudar os temas, vocês vão ser pessoas melhores, vocês vão ter uma evolução pessoal, vocês vão ter um preparo melhor do que os demais. Então, esse número 2 a gente ajuda. O número um, de certa forma, sim, porque a gente também fala sobre resiliência, fala sobre preparação, fala sobre a questão da educação Do contínua, né? autoconhecimento, Então, né, tudo Paulo? isso faz parte de uma base, né?
conhecimentos, porque a gente tem que ter, né, aquele conhecimento, os conhecimentos básicos, né, para que a gente possa desenvolver, né. E a questão da visibilidade é outra coisa também que depende muito de vocês, mas que também a gente tem vídeos e o Sérgio, como nosso mentor de carreiras, ele também está aí para orientação, porque justamente se vocês tiverem uma rede de relacionamento, que a gente já falou também sobre isso, tem vídeo nosso falando sobre rede de relacionamento, que é a famosa network, né. Então, assim, como construir essa rede de relacionamento? Procure nosso canal, que nós temos lá o tema sobre rede de relacionamento. Então a gente está aqui justamente para ajudar vocês a terem um desenvolvimento para poder, adivinhem, encontrar a sorte. Paulo, é importante aqui essa conclusão desse card, né? O um, né? Que você explicou muito bem. Sem base, você desperdiça o seu tempo. Você vai ficar dando cabeçada para lá para cá, porque você não tem direção. Então, pô, qualquer lugar, qualquer direção serve. Então, a base é importante para você não desperdiçar o tempo. O segundo, que é o meio, as competências, soft hard skills, senão você não entrega. Você não entrega um desafio, você não está bem preparado para dar uma opinião, para entregar um projeto, para uma ideia, para desenvolver um negócio, fechar uma negociação, encontrar uma solução. Bom, então o meio, a competência é super importante. E o topo, não adianta ter base e meio se ninguém te vê. As pessoas precisam te ver, saber, À conhecer. O disposição, que né. você pensa, o que você acha. Então, esses 3 pontos são importantes aí nesse processo. E aqui a gente traz, né, para vocês a questão uma questão importante, né, que é quase que um roteiro básico, né, como se preparar de verdade para quando a oportunidade chegar, que é aquele tal, né, que eu trouxe aí logo no início, né. O que que é a sorte? É um encontro da preparação com a oportunidade. Então aqui a gente traz um roteiro básico para vocês entenderem o que fazer, né, para ter sucesso, né, quando essa oportunidade chegar. Então, a clareza de direção, a gente já vem falando disso, né? Mas aí a gente quer detalhar um pouco mais aqui os pontos, esses 4 pontos para vocês. Toma nota, pausa o vídeo, grava, né? Registra da forma que você achar melhor. Então, o que é essa clareza de direção em um pouco mais de detalhe? É escolher a área inicial, uma área realista para você começar a desenvolver suas atividades, listar o que você já sabe, do que eu domino, né? O que você precisa aprender em 30 dias, então o que eu já sei, o que eu preciso aprender, que vagas combinam com esse perfil, 3 opções reais. Então vai olhando, vai pesquisando, Paulo, dinâmico. Vamos lá, vamos lá. O que eu sei, vou escolher uma área de atuação, que vagas essas áreas oferecem, o que essas áreas pedem, que conhecimento eu já tenho, que conhecimento que falta. Mas a gente está falando aqui, Paulo, 1 ou 2 pontos para começar. É um exercício aqui para começar. Aqui é prática, tá, gente? Um aprendizado direcionado. Então, técnicas, planilha, atendimento, estoque, gestão de caixa, comportamental, comunicação, responsabilidade, disciplina. A gente tem vários vídeos falando disso, gente. Vai simplificar e vai encurtar muito o teu caminho. Técnicas da semana, aprender, aplicar, registrar. Então, aqui é um método, né? É direcionar, organizar. Paulo, como você aprende? Qual é o seu método? Cada um tem o seu. Escolha um método de aprendizado e aplique esse método semanalmente. A rede de relacionamento também, a gente tem vídeos detalhados que te ensinam a construir essa rede poderosa de comunicação e responder a pergunta: quem pode me ajudar? Né? Acompanhe empresas, né? E profissionais da área, interage de forma útil, né? Fazendo perguntas, respondendo, compartilhando materiais que você encontrou, né? E ofereça ajuda antes de pedir, né? Isso é uma boa tática também, para não ficar aquela coisa chata, né? Então, oferece, comenta, faça diferente, né? E a proatividade. Na hora de olhar, Paulo, uma vaga, você tem que atender de 60% a 70% dos pré-requisitos, senão não adianta. Essa história, vou colocar ou vou responder para o meu nome ficar lá no banco de dados, isso não existe mais, gente. Isso é um pensamento antigo, não existe. É aquela vaga, aquele momento, não tem registro de nada. Só se A você ficar sorte entre não os vai ajudar. finalistas, não vai. Tem que atender esse negócio do paraquedista, de você responder qualquer vaga.
Não, não dá. Tem que atender no mínimo 60 a 70%. Começa a aprender a faltar antes da entrevista. O que falta para aprender? Você não vai aprender depois. Já passou a entrevista, já passou a vaga. Por isso que a gente falou lá atrás, começa a analisar o que, que falta, o que, que vagas desse tipo pedem. Será que esse conhecimento eu não tem? Esse comportamento que pede, o que, que esse comportamento vai ler? Certamente na Click Educate a gente vai ter muita coisa para te ajudar nisso, né? É, entenda qual o problema, uma coisa da vaga. Muita gente não presta atenção, só olha as atividades, mas na verdade a grande pergunta é: aquela vaga, ela tá ali, ela existe para responder, para resolver qual o problema? Qual o problema? Quando o Paulo, alguma das empresas dele procura um profissional, é para resolver um problema. Basicamente, são vários, mas um problema. Aquela vaga é para resolver o quê? Além das atividades, você tem que olhar além disso e estar preparado para responder nas entrevistas, se posicionar assim: eu estou aqui para resolver esse problema que você tem. É para isso que serve vaga, gente. Resolver problema, não é? No fundo é isso, né? E prepare exemplos reais de resultados semelhantes, que é a história para contar, né? Ter uma história para contar consistente numa entrevista, mostrar isso no seu currículo, mostrar pelo seu conhecimento, mostrar pelas suas habilidades. Tá aí uma proposta, né, Paulo, desse roteiro para se preparar para essas É, oportunidades de emprego, né? Essas oportunidades do mercado. Que na verdade não é só de emprego. Aqui, Paulo, a gente está falando de uma promoção. Olha só, gente, encaixa. Uma promoção que tem dentro da sua empresa, uma possível mudança de área. Então, olhem esse roteiro de uma forma ampla, que serve para um várias. emprego Pra melhor. um emprego melhor, a promoção, seu desenvolvimento. Segue basicamente esse roteiro. Então, vamos lá, gente, vamos lá. Vamos para a Repare, ação. reparem Vamos que chamar a sorte, hein, Paulo? Vamos chamar a é, sorte. Vamos chamar a sorte? praticamente aqui tem um manual prático do que é necessário fazer para poder chegar no ponto que vocês querem. Como o Sérgio disse, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer direção vale. A gente aqui da Clique Duque 8, o que que a gente tenta fazer? A gente tenta dar uma bússola para todo mundo, para toda a nossa comunidade, para todo mundo que trabalha, né, que trabalha com a gente e que também a gente mentora, e as pessoas que nos assistem, os nossos seguidores, a gente tenta criar uma bússola para que as pessoas tenham clareza numa direção. Qual a direção que a gente tem que tomar? Aonde que a gente quer chegar? Porque a gente, sabendo onde a gente quer chegar, a gente vai focar naquela situação. A gente vai ter um manual, como tem aqui, para a gente seguir, para chegar no ponto. E, de novo, a gente seguindo esse manual, adivinha o que que vai acontecer? A gente vai ter a preparação e, logo quando aparecer uma oportunidade, aí a gente vai ter sorte. Olha que maravilha! Se a gente se preparar e tiver a oportunidade, a gente vai ter sorte. Agora, apareceu a oportunidade, eu não sei nada disso aqui, eu não tenho a menor ideia qualquer direção vale. Vai adiantar ter a oportunidade? Não vai adiantar. Então a gente tem que ter a preparação antes de qualquer coisa. E aqui tem um manual prático para vocês seguirem. Basta seguir esse manual que vocês vão ver que muita coisa vocês vão evoluir só com seguindo esse roteirinho aqui. E agora, gente, é o seguinte, né? Vocês que chegaram até aqui vendo esse vídeo, né? Se vocês chegaram até esse manual prático, é porque o vídeo tá interessante, né? Então a gente pede para vocês compartilharem esse vídeo com outras pessoas, para que esse conteúdo chegue a outras pessoas que tenham interesse no tema, que necessitam também de um aprendizado, que necessitem de ter uma evolução pessoal para a tão sonhada vaga do primeiro emprego, para aquele estágio, para melhorar a sua situação dentro do próprio emprego, quem sabe melhorar de vida, né, trocar de emprego, ir para o emprego melhor, ter um ganho, mais importante, né, mais interessante né, mensal. Então, assim, a gente está aqui justamente tentando levar essas informações para que mais pessoas possam também vislumbrar essas oportunidades. Então, compartilhem o vídeo, deem like, porque isso faz com que outras pessoas também assistam nossos vídeos. E aqui vem um É um outro roteirinho desafio, hein, básico, Paulo? É né? tipo um desafio, hein?
é isso aí. Então a gente está trazendo aqui, como o Sérgio disse, um desafio. Como medir seu preparo? É, aqui a gente está propondo um desafio, né? Então, a cada semana. Ô, Paulo, começar agora, né? Não é para Hoje. amanhã, semana que Não, hoje. vem, ano que vem. É hoje. É hoje, tá? Não, hoje. Primeira coisa, se você sabe da área que você quer, se você não sabe, talvez tenha que dar um passo anterior, mas sabe onde você quer trabalhar, que tipo de área? Procura 5 vagas por semana. Vai mapear, ou seja, vai identificar. Entra no LinkedIn, Gup, tem vários sites de emprego, não precisa ser só LinkedIn, tá? O Indeed, tem vários sites de emprego, tá? Se você tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem para a gente que a gente indica uma lista de bons sites de emprego para que você possa buscar e vai buscar 5 vagas por semana. Mas não é só a vaga para você mandar o seu currículo, não, 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 não. Calma aí. Você está preparado para essa? A pergunta é também: você está preparado para essas vagas? Você atende os pré-requisitos dessas vagas? E se não atender, você tem que começar a se preparar para atender essas vagas, tá? Aí a gente espera, conforme esse processo vai andando, que pelo menos você consiga se candidatar a uma vaga personalizada por semana, ou seja, aquela vaga, lembra que eu falei lá atrás, 70, 60, 70% se atender? Então, é uma vaga. Por isso que eu estou falando personalizada, uma pelo menos por semana. Não 200, não é mandar para tudo quanto é lugar. Isso não existe, gente. E aí, outro desafio, marcar uma conversa de orientação. Busca um mentor, tem vários projetos sociais, vai se candidatar, ou se não, busca um professor, Paulo, busca um amigo que tem mais experiência, pede ajuda de um profissional da área, manda Às mensagem vezes um pelo familiar, LinkedIn. né? Pô, fala com a gente, né? Que a gente indica pessoas também, um familiar, como você está falando. Então, a cada dia você tem uma conversa de orientação, tá? Outra coisa, Paulo, não sei se você achou pouco, mas eu coloquei aqui, a gente não quis ser muito agressivo, mas aí você dá a sua opinião também. 2 horas por semana de estudo prático. Ou seja, sabe aquelas vagas? Sabe aquele conhecimento? Porque, assim, né, Paulo? A pessoa já estuda, às vezes está trabalhando e quer mudar, aí tem trabalho, tem que ajudar em casa, tem que ajudar a família. Bom, a agenda das pessoas é muito complicada. Por isso que a gente botou 2 horas de estudo prático. O que está faltando? Ah, vou dar um exemplo aqui que todo mundo fala. Pacote Office. Todas as vagas pedem e muita gente não tem. É o básico. Então, tem muitos cursos de pacote Office gratuito. Então, dedica 2 horas, no mínimo, por semana para cobrir, seja atendimento ao cliente, gestão de caixa, edição, redes sociais, edição de vídeo, o Excel que a gente falou, matemática financeira. O que as vagas que você se interessa, o que elas estão pedindo, e se prepara. Deixa um tempo por semana para se E preparar. são 2 horas que é pouco tempo, né, para uma semana, mas imagina, você que não dedica um minuto da sua vida para isto, 2 horas, já me parece um tempo bem razoável. E tem muita gente que até mentor mesmo, né, quem é mentorado pelo Sérgio, começa fazendo esse exercício de 2 horas e daqui a pouco está dedicando 1 hora por dia. E aí já são 7 horas na semana, ou 5 horas se você deixar o sábado e domingo fora. Então, assim, é um mínimo, 2 horas é o mínimo. Agora, depois que você tomar gosto e perceber que realmente a coisa está evoluindo, quem sabe, né, 3 horas por semana, 4, 5, quanto mais tempo você puder dedicar, melhor vai ser. 3 simulações de entrevista por mês, mínimo, para você estar praticando, né, o que está no seu currículo, o que está alinhando, você vai ganhando confiança, o olhar, postura, com as diferentes situações, seja presencial, seja remoto, né? Às vezes você tem 15 minutos, e se você tivesse 15 minutos para fazer uma entrevista, para se candidatar a uma vaga, o que você falaria? Então, são simulações onde você vê diferentes situações. Chama um amigo, né? Pede para o amigo, ajuda um amigo a fazer um roteiro para essas perguntas, se prepara, grava vídeo, né, para você ver toda a sua postura corporal, seus gestos, suas atitudes, como você gesticula, se não gesticula, se está com o ombro caído. Então, toda essa postura é importante. Então, três simulações por mês. E 4 semanas de constância, para você começar a medir antes de avaliar a mudança. Eu tenho certeza, Paulo, que com 2, 3 semanas você já vai sentir muita diferença.
já vai sentir. Olha, Com certeza. eu quero fazer um desafio. Você já vai vendo o seu currículo, o seu LinkedIn sendo mais chamado, seu perfil na Gup. Então, você vai cadastrar, você vai manter e você vai começar a sentir, vai se sentir um pouco mais, vai se sentir mais seguro. 2, 3 semanas, Paulo, eu posso garantir, você já vai perceber mudanças. E continua, e vai medindo. Realmente eu estou concorrendo a 5 vagas, eu tenho uma candidatura, estou identificando. Acompanha, não deixa isso rolar. Olha, estou fazendo tantas horas, tem que medir, né, Paulo? Tem que medir tudo isso, né? Então, por isso que a gente chamou de medir o preparo, né? Correr atrás desses E, indicadores. São alguns só, também não adiantava botar 200, né? Então, são sim. alguns que E são eu acho importantes, também, que é Sérgio, essa mudança, né, Paulo? Mudar de atitude, é, mudar de comportamento, entendeu? e eu acho Se também muito preparar. importante, uma coisa que a gente já deu essa dica num vídeo passado, né? Que é, de repente, como você lembrou aqui, com fazer um grupinho de amigos que tenham uma intenção comum, né? Que é conseguir o estágio, que é conseguir o emprego, criar esse grupo de pessoas que realmente estejam engajadas. Assim, imagina, vocês têm às vezes trabalho em grupo na escola ou na faculdade, né? Porque o professor sugere lá para fazer um trabalho em grupo tal, nada impede que você faça, paralelamente a isso, pessoalmente, um grupo a vida. Vocês pegam lá 3, 4, 5, 6 amigos, se colocam lá num grupo. É tão fácil hoje em dia, né? Todo mundo hoje tem um celular. Cria um grupinho lá no WhatsApp, grupo sei lá, nomeia o grupo em busca do primeiro emprego. Coloca lá as pessoas interessadas, aí de repente grava um vídeo, coloca lá no grupo, pede para os colegas avaliarem. Aí cada um vai dando uma ideia, né? Olha, tá faltando Tô dando luz, feedback. tá, se Show de prepara bola. melhor, bota uma, né, postura no vídeo, etc. Então, assim, tem como fazer, simula uma entrevista, de repente entra todo mundo no grupo e troca uma ideia. Então, é muito importante, gente. E hoje, com a tecnologia, dá para fazer um monte de coisa sem gastar dinheiro, que é o mais importante. Dá para fazer um monte de coisa sem gastar dinheiro. E agora vem, né, para a gente finalizar esse Você achou que vídeo. o desafio era pouco, hein? Hoje o desafio É, está bem completo, hein? Hoje o a gente desafio a gente está esticando bem a corda aí. exatamente. Então, assim, a gente traz aqui um desafio bem importante de 7 dias para transformar preparo em resultado. Quem quiser fazer, eu tenho absoluta certeza que vai ter resultado. E assim, de novo, aquele grupinho que vocês criaram, traz quem está assistindo o vídeo, né? Compartilha esse vídeo com todo mundo lá no grupo e fala: olha, gente, a gente tem um desafio aqui de 7 dias. Vamos tentar fazer? E vai um dando força para o outro. Então, olha só, no dia um, defina uma área de entrada e crie um mapa. De novo, você sabendo para onde você quer ir, é mais fácil. A gente está aqui tentando construir uma bússola para vocês poderem apontar um caminho. No dia 2, aprenda uma habilidade técnica básica e aplique no mesmo dia. No dia 3, grave uma apresentação de 60 segundos respondendo "Fale sobre você". No dia 4, envie 3 mensagens pedindo orientação para profissionais da área. Olha que coisa maravilhosa. Gente, é tudo muito mais simples do que a gente imagina. No dia 5, reescreva o currículo incluindo 3 provas de entrega de resultados. No dia 6, faça uma simulação de entrevista e melhore pontos fracos. E no último dia, no dia 7, candidate-se a 2 vagas personalizadas. Então, reparem que Bem mais puxado que no o anterior, hein, desafio de Paulo? Bem 7 mais dias, puxado. Esse aqui já é nível hard já. Isso é para esse é os nível hard. fortes, para os guerreiros, Imagina, hein? olha, Você que está olha a assistindo a diferença. gente aí, guerreiro, forte, olha, quero ver, hein? Olha a diferença. Aqui a gente tem, né, uma coisa assim, que vocês podem fazer esta preparação primeiro, né, Uhum. que é uma coisa um pouco mais, né, soft, vamos chamar assim, né, mais suave, e depois vocês vão para o desafio, como o Sérgio disse, o desafio hard. Então, assim, gente, a gente está aqui para isso, para tentar orientar vocês, para trazer informações de qualidade. Tem diversos assuntos que a gente trata em nossos vídeos. No nosso blog é a mesma coisa. Eu não sei se todo mundo sabe, né?
mas a gente tem um blog, né, que está passando aqui embaixo. Então, assim, visite o nosso blog, porque tem muita informação lá de qualidade. Discuta esses assuntos com outros colegas. Vá no nosso canal, entre aqui no nosso canal, se inscreva, né, no nosso canal, né, que a gente sempre pede, para que vocês se inscrevam, compartilhem, deem like, porque no nosso canal tem diversos assuntos que a gente pode acrescentar para vocês melhorarem a qualidade pessoal de cada um. Então a ideia aqui, de novo, é a gente criar uma grande comunidade de crescimento mútuo, porque a gente também fazendo os vídeos, tendo feedback de vocês, a gente também aprende com o retorno que vocês nos dão, né? Então, façam comentários, de repente surgiram algum tema que pode ser que tenha algum tema aqui legal que a gente ainda não vislumbrou, então a gente pode trazer o tema para vocês e sempre em mente que fundamentalmente, a gente está nesta vida para evoluir. A palavra é evolução, contínua, sempre. Então, reúna os amigos, façam essa comunidade cada vez mais importante, mais forte, para que a gente possa, todo mundo, chegar num desafio, né, cumprir esse desafio e chegar no objetivo comum, que é todo mundo melhorar suas respectivas vidas. Nós vamos então agora finalizar esse vídeo. Em breve traremos mais vídeos para vocês poderem refletir sobre outros assuntos importantes para crescimento de cada um de vocês. Clique Eduque 8, transformando vidas através da educação. Um abraço, gente. Até a próxima, hein?